Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 6 a 9. Acerca do casamento, versículo 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo do capítulo 7 de 1 Coríntios, a partir do versículo 6. Lembrando que Paulo está falando acerca do casamento. No versículo 6 diz o seguinte: E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Então, continuando o estudo, meus irmãos, Paulo aqui declara aos irmãos de Corinto que, referente ao assunto tratado no versículo 5, eles, os casados, têm a concessão, ou seja, a permissão para agir dessa forma. É um presente, um privilégio dado aos casais e não um mandamento de Deus a todos. Só lembrando, meus irmãos, é sempre muito importante entendermos o contexto da mensagem. Se você não se lembra, se você não viu o estudo anterior, volta lá no feed, dá uma olhadinha no estudo anterior, para que você tenha o total entendimento aqui. Vamos continuar. No versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Paulo inicia esse versículo com a palavra quero. Quero expressa a vontade de Paulo, o desejo pessoal dele, e não uma regra que deve ser aplicada a todos. Para Paulo, seria mais fácil se as pessoas focassem as suas vidas em servir a Deus e deixassem de lado todas as coisas aqui na terra. Lembrando que Paulo é um missionário, ele é um evangelista. Como o próprio Paulo diz, que ele estava crucificado para o mundo. Paulo já não se preocupava mais com as coisas aqui da terra. E é muito difícil para nós termos esse desapego. Nesse contexto, ao que se refere com casamento, Paulo estava tratando nesse capítulo específico sobre o casamento. Mas Paulo reconhece que cada pessoa recebe um dom de Deus e, consequentemente, tem uma trajetória baseada nesses dons. Dons não são necessariamente dons espirituais, tá? Às vezes a gente fala de dons, a pessoa já pensa que é falar em línguas, ter sonhos, profetizar. Não, dons são características, qualidades. Versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo não era casado, não tinha filhos de sangue, mas tinha muitos filhos espirituais, assim como ele mesmo chamava seus discípulos. Consequentemente, a sua missão evangelística não sofria restrições por causa da sua família. A jornada missionária de Paulo geralmente era composta de bênçãos e maldições. Bênçãos por levar a palavra do Evangelho e pelo agir do Espírito Santo. E maldições, pois constantemente ele era perseguido, era preso, agredido, rejeitado, enfim.
todos nós conhecemos a trajetória missionária do apóstolo Paulo. Agora imagine se Paulo tivesse que passar por tudo isso, levando consigo a sua esposa, os seus filhos pequenos. Então a dificuldade para essa trajetória missionária seria muito maior. Ainda mais naquele tempo. Hoje nós vemos os nossos missionários muitas vezes viajando para outros continentes, para outros países, e aí acabam levando suas esposas, filhos, maridos, e fazendo parte daquela sociedade. Mas na época de Paulo era muito diferente, era mais difícil. Eles caminhavam pelo deserto, eles não tinham toda essa infraestrutura que nós temos hoje, e os rigores da lei era muito diferente do que nós temos hoje. Isso trazendo para o contexto de 2025 aqui no Brasil, tá? Porque nós estamos vendo atrocidades acontecendo com os cristãos ao redor do mundo. Mas isso não vem ao caso agora, não é esse o foco do nosso estudo. É apenas para entendermos qual era a visão de Paulo, sendo ele solteiro, sem filhos, e seguindo a sua trajetória evangelística como missionário. No capítulo 9 diz assim, para nós concluirmos esse trecho de estudo: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Se nós não tivermos um verdadeiro entendimento dessa mensagem, nós podemos subentender que Paulo fala que casamento é ruim, que casamento é um fardo, que casamento é um peso. Ou seja, se não se dominem, melhor que case mesmo. Ou seja, casamento é ruim, mas já que você não se domina, então casa. Na verdade, não é isso que Paulo está dizendo. Eu uso como referência a versão Almeida Revista e Atualizada. Essa é a minha Bíblia de Estudo, que é uma Genebra. Mas eu vou trazer para vocês a versão NVI, que ela traz uma tradução para o português mais cotidiano, mais fácil de entendimento. Então é a mesma mensagem, porém com uma tradução diferente. Na NVI, o versículo 9 diz assim: contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Lembrem do contexto que nós estamos estudando, isso é muito importante. Para nos relembrarmos o contexto, em 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Observem que Paulo usou a palavra tudo, expressando uma grandeza 3 vezes. Tudo me é permitido, tudo me convém, tudo me é permitido, mas... E aí ele usa a palavra nada, que é justamente o oposto de tudo, para concluir: mas eu não deixarei que nada me domine. Esta é uma carta, meus irmãos, escrita por Paulo, direcionada aos irmãos de Corinto. Não é o mesmo formato de um diálogo, como nós vemos, por exemplo, em Atos. Nesse formato, há apenas um interlocutor, que no caso é Paulo, e os assuntos não são debatidos. Paulo estava tratando sobre os, entre aspas, problemas enfrentados na igreja de Corinto. E a sequência da carta nos traz o problema, capítulo 5, versículos de 1 a 13, que é a imoralidade na igreja de Corinto. A consequência, está lá no capítulo 6, de 1 a 11, o litígio entre irmãos. A causa, capítulo 6, de 12 a 20, a imoralidade sexual. E a solução, capítulo 7, de 1 a 9, respostas às perguntas sobre o casamento.
Paulo estava tratando com a igreja de Corinto a resolução de problemas reais, problemas do cotidiano da igreja. Uma das funções do líder é manter a harmonia e a estabilidade da sua comunidade, tratar situações terrenas e carnais de forma espiritual e equilibrada. A Bíblia é o nosso manual de instruções, mas imaginem se ela viesse escrita em chinês. Será que todos nós conseguiríamos seguir as instruções? A Bíblia não é um livro qualquer, meus irmãos. Ela foi inspirada por Deus e, como tal, para termos o verdadeiro entendimento da sua mensagem, devemos também contar com a inspiração e o discernimento dados por Deus. Se ela foi inspirada por Deus para ser escrita, para que nós tenhamos o entendimento, nós também precisamos ser inspirados por Deus. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, busquem o verdadeiro entendimento da palavra, busquem uma intimidade com Deus. A verdade não está em mim, não está no que eu estou falando, a verdade não está no pastor, a verdade não está no padre, a verdade é Jesus Cristo e está escrita na Bíblia. Vou trazer uma referência bíblica que eu cito muito, mais uma vez para reforçar, que está lá em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.